Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Contabilidade com Chavalha. Antes da gente iniciar o trabalho de hoje aqui, peço a todos que ainda não se inscreveram, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixe o seu like aí no vídeo que é muito importante, compartilhe o vídeo aí nas suas redes sociais, né? E vamos dar seguimento aqui. Vamos continuar o trabalho aqui, né, que a gente tinha começado sobre a LDO, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E hoje nós vamos tratar aqui das fases de elaboração da LDO, né? É um trabalho tipo aquele que nós fizemos com o PPA, em que eu vou falar das fases de preparação, né, elaboração. Todas as 4 fases basicamente são as mesmas para todos os projetos de lei. Vamos seguir aqui. Então, na fase de preparação, vou ler para vocês aqui o que diz aqui o enunciado, né? Compreende o levantamento das prioridades estabelecidas pela administração, dos objetivos estratégicos, das diretrizes e de informações de caráter geral, voltadas à elaboração da proposta orçamentária anual. Então, pressupõe que tenha antecedido a essa fase o levantamento e diagnóstico dos problemas, melhorias, necessidades, potencialidades que demandarão as ações governamentais para as quais deverão ser consignados créditos orçamentários na lei orçamentária anual. Muito bem, quer dizer isso daí. Nós temos lá um plano plurianual, né? E a cada plano, a cada exercício, né, uma vez por ano, nós temos que elaborar essa lei de diretrizes. O que acontece? Como lá no PPA eu tenho o planejamento para 4 exercícios, né? O 2022, 2023, 2024 e 2025, vamos supor. Aí eu quero fazer o ALDO de 2023. Então eu vou lá no PPA e vou verificar quais são as prioridades, né? Aquilo que que está estabelecido lá pela administração para o exercício de 2023. Então nós vamos pegar todos aqueles objetivos, né, aquelas diretrizes, tudo aquilo que está elencado no PPA para aquele exercício e trazer para essa lei de diretrizes orçamentárias. Então aí, claro que, como já passou um tempo desde a promulgação daquela lei, nós temos que verificar, né, levantar, refazer esse diagnóstico, né, dos problemas, do que precisa de melhoria, de necessidade, para ver se aquilo que está priorizado lá, que tá elencado no PPA, aquilo ainda é prioridade para aquele exercício, né? Então aí as equipes, né, de planejamento, elas vão ser chamadas novamente, né, para verificar aquilo lá. Havendo a necessidade de fazer novos levantamentos, vai ter que ser realizado, né, para dar seguimento na elaboração, na preparação do projeto de lei, né. Então vamos lá. E aí, para tanto, né, a necessidade da participação conjunta de uma equipe multiprofissional e setorial para que o diagnóstico a ser elaborado seja efetuado o mais próximo da realidade, das necessidades dos diversos setores do município, devendo estabelecer as metas de receitas, de despesas, de resultados a serem consignados na lei orçamentária anual. Observe-se ainda que a proposta orçamentária deverá cumprir os princípios da unidade, universalidade e anualidade previstos nos artigos 2º, 3º e 4º da Lei Federal 4.320 e agregar as prioridades e metas a serem estabelecidas tanto na administração direta como na indireta. Então, veja. Então, eu chamo novamente, né, as equipes de planejamento de todas as secretarias e elaboro, né, o diagnóstico do município em relação àquelas necessidades de cada bairro, né, de cada área do município. Né? Então, por exemplo, o saneamento está dentro daquilo, está sendo executado dentro da expectativa, eu preciso aumentar as metas, né? Então, tudo aquilo tem que ser revisto para fazer na elaboração aí do projeto, né? Para preparar toda a documentação para a gente transformar aquilo em metas, prioridades, né? Verificar novamente as receitas e despesas, porque quando a gente fez o PPA era um valor, né? Aí já passou um tempo, então tem que rever. Então tudo aquilo vai ter que ser analisado novamente. E aqui na fase de elaboração, aí para a elaboração da LDO, a administração deverá avaliar quais os programas que serão priorizados e estabelecer as metas fiscais relativas às receitas, despesas e resultados a serem atingidos na execução orçamentária e cumprir as demais exigências previstas na Constituição Federal e na LRF, conforme anteriormente especificado, formulado
formulando, portanto, as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária anual. A mensagem, o projeto de lei e os demonstrativos serão enviados à Câmara Municipal nos prazos estabelecidos nas leis orgânicas municipais e, quando não estiverem estabelecidos na mesa, deverá ser obedecido o prazo exposto no artigo 39, inciso 1º do ato das ADCTs, né, da Constituição Estadual Federal. Veja lá, aí no caso, eu tenho que estar pedindo para avaliar quais os programas serão priorizados e estabelecer as metas fiscais para o exercício. Então vamos lá. Se aqueles programas, é aquilo que eu tinha falado no slide anterior, com relação ao que está previsto lá no PPA. Então nós vamos verificar se aquilo é realmente prioridade para aquele exercício, se as ações propostas estão de acordo com a realidade do município, né, e com os anseios da administração para aquele exercício. Então aí eu tenho que estabelecer metas fiscais, né, relativas às despesas e receitas, né, e ver os resultados que eu quero atingir. Claro que isso aí são quadros que nós vamos ver mais para frente, não estamos começando aqui o trabalho ainda, mas tipo, aqui já na fase de elaboração, eu já tenho uma novidade que não está anotado ali, mas a gente vai ver em outro mais para frente um pouco, que é com relação à participação popular, né? Então, não é só na Câmara que eu tenho a participação popular. Eu tenho que fazer a participação popular também da transparência nisso daí, criar as audiências públicas, né? Também no âmbito aí na fase de elaboração. Então, a população ela tem que dar, sim, o seu pitaco, vamos dizer assim, né? Tem que dar a sua contribuição aí nesse processo de elaboração do plano da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E aqui, relativamente ao primeiro ano da gestão governamental, há um descompasso, né? Havendo descompasso entre os prazos da elaboração do plano plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, a título de sugestão, o PPA poderá ser elaborado de forma concomitante com a LDO. Na impossibilidade disso ocorrer, poderá ser estabelecido na LDO do ano seguinte, né? Elaborada em 2009, no caso, o ano que eu estou usando aí de modelo, o ano de 2009 2010. Que as prioridades relativas ao primeiro ano de vigência poderão ser estipuladas na própria lei instituidora do Plano Plurianual. Cabe destacar a inovação introduzida pela Lei de Responsabilidade Fiscal, impondo uma nova cultura na elaboração das peças de planejamento, ao estabelecer no parágrafo 1 do artigo 48 a sua transparência, assegurando a participação popular nas definições das prioridades e metas a serem estabelecidas na Lei Orçamentária Anual por meio de audiências públicas nas fases de elaboração e de discussão. Veja, o que quer dizer isso aí? Ao primeiro ano da gestão, eu tenho que elaborar o PPA. Muito bem. Só que o que acontece? Ou na Constituição Federal e na estadual também, a LDO eu tenho que entregar na Câmara até no mês de abril. Né? Nas duas constituições, muda lá um dia ou outro, mas é no mês de abril. O PPA eu tenho que entregar até agosto. E a lei orçamentária até setembro. Então veja, LDO até abril, PPA até agosto e a LOA até setembro. Então veja, quando eu faço o PPA, é no PPA que eu coloco os programas e ações. Tá? Aí, a LDO ela serve para me dizer como eu vou fazer o orçamento. Tá? Só que eu só vou fazer o PPA em agosto. Aí, no caso, nesse primeiro ano de mandato, que é aquele ano onde eu realizo o PPA, as metas e prioridades, né, elas vão ser encaminhadas junto com o PPA. Tá? Então, no projeto de lei desse primeiro ano de mandato, ele não tem meta nem prioridade da LDO, porque não tem o PPA ainda. Né? Então, são quadros, aqueles quadros de metas e prioridades, eles não vão ser elaborados agora. E mesmo porque também dá um tempo a mais para a elaboração para uma apuração melhor de todas as prioridades, né? E um tempo maior também para o planejamento. Agora, no caso ali, eu vou entregar apenas a parte de receitas e despesas, né? E deixar as metas para a finalização junto com o PPA. Então veja, e logo em seguida, no mês seguinte, já monto a parte da lei orçamentária anual. Isso acontece sempre que eu tenho o PPA. Lógico que eu posso também
antecipar o planejamento e fazer essa parte do PP, e posso fazer o PPA em abril. Mas veja, eu vou planejar 4 anos em 4 meses, sendo que eu posso planejar os 4 anos em 8 meses. Então veja que quanto mais tempo no planejamento, melhor. A princípio, né, é assim que se espera, que quanto mais tempo planejando, eu tenha uma melhor execução. Então, eu apenas 4 meses para elaborar o que o município vai fazer nos próximos 4 anos, fica mais, vamos dizer assim, apertado o prazo. Né? Então, pode sair coisa que depois, futuramente, tenha que rever com mais, vamos dizer assim, tem que rever com mais critério, vamos dizer assim. Porque o prazo curto, tudo que é feito às pressas, vocês sabem, né? Fica, como diz o ditado, fica feito nas coxas, então fica complicado. E aqui, eu já tinha falado, né, com relação à participação popular, né? O artigo 48 ele estabelece as audiências públicas. Então, aqui na fase de elaboração, eu tenho que realizar as audiências públicas em relação ao proposto, né? Se eu vou pegar o que está lá no plano plurianual e mostrar para a população, é isso aí mesmo que vocês querem. Eu quero fazer isso, mas se vocês tiverem mais alguma ideia, né? Então tem que colocar também ao crivo da população. E a fase de aprovação, ela ocorre, né, após a discussão e, né, então, na Câmara Municipal ocorrerá a discussão e aprovação da LDO, que será a peça básica para a elaboração da LOA. Então, no caso, todo projeto de lei, ele vai, nesse caso aí, ele vai para a Câmara para 2 discussões, né, primeira e segunda discussão, e a redação final. Eles têm um prazo legal lá, né, para fazer essas discussões e aprovar a LDO. Então, ele diz também que nas discussões para sua aprovação, haverá também haver transparência, né, assegurando a participação popular com a realização de audiências públicas, cumprindo desta forma a determinação contida no parágrafo único do artigo 48 da LRF. Só que veja, nessa fase aqui é só audiência para dar transparência, porque o que vai ser alterado, o que pode ser alterado, já é um pouco mais complicado. Aqui eu só posso alterar se tiver alguma coisa errada, né? Eles podem fazer emendas, tal, mas aqui no caso da audiência pública é mais para a transparência do projeto, porque toda a audiência de contribuição da população é na fase de elaboração pela prefeitura. Então, a aprovação pela Câmara Municipal deverá ser efetuada nos prazos estabelecidos nas leis orgânicas municipais e, na sua ausência, deverá ser obedecido o prazo exposto no artigo 39, inciso 1º, das ADCTs da Constituição Estadual. Aqui fala em Constituição Estadual, porque esse manual aqui que eu peguei para fazer o trabalho, ele é do governo do estado, né? Então, ele fala aqui do prazo do governo do estado, mas também tem o prazo do governo federal, que no caso do governo federal, se me falha a memória, é dia 15 de abril, e o do governo estadual, dia 30 de abril. Então, para a Constituição, a sessão legislativa não será interrompida sem aprovação da LDO, artigo 57, parágrafo 2º, que por si só afasta a possibilidade de rejeição do respectivo projeto. Então, veja, o que quer dizer isso aí? Que, como eu entrego o projeto no final de abril, eles têm maio e junho para fazer a primeira e segunda discussão e aprovação do projeto de lei. Eles não podem entrar em recesso em julho enquanto não tiver aprovado a LDO. Isso em todas as esferas de governo. Aqui no governo estadual, aliás, no governo estadual e no municipal, isso acontece normalmente. Já no federal já é um pouco mais complicado isso ficar aprovado dentro dos prazos estabelecidos lá, né? Que é muito mais gente discutindo. Mas é bem isso aí. E na fase de alteração, não vou nem dizer que é uma fase, mas uma possibilidade, né? Poderão ser efetuadas alterações na lei, na LDO, né? Tanto na fase de discussão quanto na de execução da LOA, caso sejam detectadas distorções ou necessidade de eventuais ajustes, como, por exemplo, nas prioridades e nas metas fiscais definidas, ou ainda
no texto da LDO. Entretanto, deverá ser observado que, eventualmente, poderá ocorrer a necessidade de se efetuar modificações no PPA, como exclusões ou inclusões, aumentos, diminuições dos programas das ações, projetos, atividades e operações especiais, inclusive nas metas estabelecidas. Ou seja, foi feita se houve uma falha, então, na elaboração do projeto, eu posso corrigir essa falha. Só que isso, claro, se houve falha, então eu tenho que alterar o PPA e a LOA também, né? Porque vai influenciar em todas as peças de planejamento. Então, é mais ou menos isso daí. Eventuais ajustes com a prioridade, tá, então é bem isso aí mesmo. Então, essas alterações deverão percorrer os mesmos caminhos, né, da sua elaboração inicial, ou seja, deverá haver a transparência e discussão com a sociedade por meio de audiências públicas e encaminhamento à Câmara Municipal para ampla discussão e aprovação, que será devidamente formalizada por lei específica, conforme dispõe o parágrafo 1º do artigo 67 da Constituição Federal. Portanto, tais alterações não poderão ser efetuadas por mero decreto, mesmo que haja somente troca ou mesmo valor entre programas. Ou seja, quando eu elaboro um projeto de lei de LDO, eu posso alterar o projeto de lei. Aliás, a lei, só que com a outra lei. Não pode ser uma alteração por decreto, né? Porque o decreto geralmente é decreto do executivo, decreto do legislativo. Então não tem validade esse decreto para regulamentar esse projeto de lei, essa lei. Então só uma outra lei para alterar algo que está contido na LDO. Mas é muito difícil disso acontecer, a não ser que seja uma falha muito grande ou uma necessidade muito fora da casinha, né? Como por exemplo a pandemia que houve, né? Que no caso houve necessidade de fazer lá os créditos adicionais extraordinários. Então aí teve outras situações para não cumprimento das metas, né? Aí tem que alterar as LDOs, tá? E aqui na fase de execução, o administrador terá condições de acompanhar a evolução da execução orçamentária, voltado ao cumprimento das metas fiscais previamente estabelecidas, receitas, despesas, resultado nominal e patrimonial e primário, bem como a consecução de créditos orçamentários aos programas priorizados na LDO e sua respectiva execução. O que quer dizer isso aqui? Que durante a LOA, né, durante a execução da LOA, nós temos lá alguns mecanismos para acompanhamento da LDO, das metas e prioridades que foram estabelecidas lá. Então, dentro da LRF, eu tenho os mecanismos para fazer a avaliação bimestral e quadrimestral dessas metas, né? Então, a gente tem que fazer esse acompanhamento de acordo com o que está lá na LRF, né? Ele tem lá os prazos para fazer esses levantamentos. Então, observamos que durante a execução, caso ocorra a criação, expansão ou aprimoramento de ação governamental, deverá haver a expressa declaração do gestor, consignando que a mesma encontra ser adequada à lei, diretrizes orçamentárias e demais instrumentos de planejamento orçamentário, conforme dispõe o artigo 16, inciso 2º da LRF. Então, ali, se observar que durante a execução haja uma criação ou expansão de uma nova despesa, né, então tem que fazer um projeto de lei para alterar o que está lá previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, nos termos do artigo 16. E aí, né, você tem que elaborar os quadros, alterar a parte da LDO, elaborar esse quadro de, como é que chama? Agora fugiu o nome, né? Que é o que está previsto lá, que é a estimativa de impacto orçamentário e financeiro. A despesa realizada sem a devida adequação é tida como não autorizada, irregular e lesiva ao patrimônio, conforme dispõe o artigo 15 da LRF, remetendo ao ordenador eventuais sanções previstas no artigo 359 da Lei 10.028 de 2000. Aí veja, se você fizer uma expansão, criar uma despesa nova, sem estar contido na LDO e, por conseguinte, no PPA e na LOA, é crime de responsabilidade, né? Crime fiscal. E aí você está sujeito aos rigores da lei. Então, tudo o que a gente faz na administração pública tem que estar previsto e autorizado em lei, né? Como já dizia lá o cara do direito administrativo, famoso lá, que eu esqueci o nome agora. Mas é só isso. Na administração pública, a gente só faz aquilo o que a lei autoriza. Só um adendo aqui, pessoal. O nome do cara de quem eu esqueci o nome é o Eli Lopes Meirelles, né? Ele tem uma vasta biblioteca aí com relação à administração
ao direito administrativo, perdão, e falecido já, né? A sua obra hoje ele é atualizada aí anualmente por outras pessoas, mas Eli Lopes Meireles é o nome do cara, aquele cara que eu esqueci, não lembrava o nome, tá certo? Desculpem aí por essa falha, esse ato falho aí. Então é isso, né? Por hoje. Então eu peço aí que, para quem não se inscreveu ainda, que se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos, deixe o seu like aí, né? Que é muito importante aí para o ativismo do canal, para a relevância dele aí no YouTube. Compartilhe aí nas suas redes sociais e siga-nos também nos principais agregadores de podcast da internet, que em breve esse vídeo vai ficar disponibilizado lá também. Então um forte abraço a todos, um bom fim de qualquer coisa e até o próximo vídeo.